Mapa do Voto, com Gilberto Musto. Mapa do Voto, entrevista. Quais as reais diferenças que pode-se esperar para as próximas eleições? Reserva-nos grande expectativa para o pleito eleitoral de 2016. Acredito que as principais mudanças estarão não só no comportamento de cada candidato, e principalmente esse comportamento é direcionado à forma de abordagem ao eleitor, que cada vez está mais exigente, que cada vez está mais qualificado, ele consegue cobrar muito mais e espera-se também que tenha uma memória maior. E isso vem sendo mostrado desde 2000 pela renovação muito grande da Câmara e também, por exemplo, no ano de 2012, nós tivemos 55% dos prefeitos que foram para a reeleição e perderam. Então, o eleitor mostra-se qualificado, mas creio que a grande novidade será a segmentação da comunicação. O candidato, quando adentrar no período eleitoral, a partir de julho, ele terá que rapidamente formar o que chamamos de base racional da sua campanha. Enfim, tem que apresentar com muita velocidade as suas características, quem é, o que fez e principalmente a que veio. Então esses três pontos são o grande diferencial que normalmente se faz em todas as campanhas, mas na de 2016 terá realmente que ter algo diferente, chamativo e atrativo, porque senão vai ser a mesmice e pela mesmice corre-se o risco, principalmente os que estiverem indo para a reeleição, perder a sua vaga por não apresentar algo tão novo assim. Pode acreditar em sua base? Sim. Haverá um trabalho de militantes? Sim. Mas creio que se um candidato adversário apresentar algo realmente mais criativo, mais individual, mais pessoal, com toda certeza o eleitor não se demonstrará fiel ao seu antigo candidato. E falo isso principalmente para cidades com mais de 200 mil habitantes, que em sendo aprovado o voto distrital, mais interessante ainda será a disputa. Em relação às pesquisas, pode-se continuar acreditando nos resultados? Eu sou um apaixonado por pesquisa. Eu estudo, gosto, me aprofundo e procuro sempre estar reciclando o meu conhecimento estatístico para poder interpretar as pesquisas e não discuti-la. Muita gente nas campanhas que a gente atua discute muito as pesquisas. Ah, mas isso daqui, aquilo... E não é bem assim. A pesquisa ela deve ser interpretada desde a sua metodologia até a forma com que se construiu um questionário, onde até o direcionamento das perguntas pode adernar as nossas respostas, um pouco para a esquerda ou um pouco para a direita. Então, a forma com que o questionário é construído, a aplicabilidade, a metodologia utilizada, tudo isso interfere em um resultado que, apresentado de forma substancial e único, não tem valor nenhum. Quando você tem duas pesquisas, aí você começa a ter uma referência. Então, há uma pesquisa, única e exclusivamente, é a fotografia de 2, 3 dias atrás, quando ela foi feita, e que não vale nada para nada em uma campanha eleitoral. Não se monta estratégia com uma pesquisa. Não se consegue estudar o ambiente com uma única pesquisa. Quando você tem duas pesquisas, aí sim você começa a ter condições de ter uma tendência que necessariamente só na terceira você conseguiria traçar a curva da tendência dos resultados dessa pesquisa. Assim, então,
com uma pesquisa não temos nada na mão, 2 pesquisas iniciamos o entendimento e realmente, para que possamos ter uma opinião formada a respeito deste ambiente eleitoral, tendenciosamente por intermédio do que vai haver em expectativa e estratégias a serem montadas, só conseguimos com a 3ª pesquisa. Então, é muito interessante isso, mas eu creio que esta questão de resultado de pesquisa é muito subjetivo. O importante é você trabalhar exatamente a parte substancial de um trabalho feito, no mínimo, por 3 levantamentos em qualquer cidade. O Facebook será uma ferramenta de vital importância para as eleições? Bem, o Facebook é uma ferramenta de vital importância. Apesar que nós pontuamos a internet como uma das ferramentas de comunicação da campanha, e o Facebook é uma ferramenta da internet. Então, a plataforma Facebook é, sem sombra de dúvidas, a mais importante, a mais forte, a mais cativante, a mais poderosa, mas ela é uma ferramenta, é parte de um todo. Ela não vai decidir uma eleição na conversão de votos para o político, mas ela pode derrubar qualquer candidato. O estrago por menções negativas, por uma série de formas de tentar agredir um candidato, comentários, compartilhamentos, o me gusta, o curtir dos posts, isso faz com que crie-se uma relevância e o Facebook torna-se realmente uma ferramenta de grande valor no que se diz respeito ao ambiente virtual do todo da campanha. Então, nós sabemos que a internet tem cerca de 51% dos domicílios brasileiros conectados, e nós sabemos que dos 100% dos que estão na internet, 98% tem uma conta no Facebook, tem um perfil no Facebook. Então é realmente uma ferramenta de vital importância, mas que não há necessidade de se esperar chegar à eleição para ser usada. Deve ser utilizada de forma profissional, ordenada, gerenciada desde já. Aliás, quanto antes você estiver no Facebook, quanto antes você estiver se acostumando a trabalhar, porque nós trabalhamos com o Facebook, que os brasileiros utilizam o Facebook com uma parte da parte que o Facebook libera para trabalhar. Então, fazemos muito pouco com a plataforma do que ela tem para nos oferecer. O Facebook não é você colocar um post e tá tudo bem, e você põe um post, você impulsiona o post e você consegue mais likes. Não, o Facebook ele tem ferramentas interessantíssimas. Ela é uma plataforma totalmente voltada ao marketing inbound, que é hoje a verdadeira técnica do Facebook. E além do mais, se você trabalhar com a sua plataforma na versão em inglês, você terá muito mais ferramentas disponíveis para uma série de eventos, programações e principalmente atuações de campanhas fortemente voltadas ao marketing inbound que você não acredita. É fantástico. Então, nós usamos muito pouco do que ela tem para oferecer. Por isso que precisa se começar antes. Quanto antes utilizar, mais forte vai se chegar no pleito eleitoral. Qual a melhor forma de se trabalhar a opinião pública? Quem pode definir bem a opinião pública
o meu colega Marcelo Serpa, que inclusive tem um livro, Eleições Espetaculares, e lá ele tem um capítulo único e exclusivamente dedicado a nos contar exatamente quais são as técnicas de mobilização da opinião pública. Mas nós sabemos de antemão que existem duas diferenças muito importantes e às vezes as pessoas misturam um pouco. Nós temos a formação da opinião pública e nós temos a mobilização da opinião pública. Formar a opinião é uma coisa, mobilizar a opinião é outra coisa. Para as eleições, nós usamos a mobilização da opinião pública. E essa mobilização, ela se dá por diversas formas. Desde Paul Lazarsfeld, onde em 1940 ele determinou, por estudos realizados, que então a mobilização da opinião pública era a partir do momento que você presenciava um fato, você formava a sua opinião, porque você acabou de presenciar, você não sofreria influências do meio. A segunda forma eram as influências primárias, por intermédio da mídia, que retratava ou relatava exatamente como foi o fato. E depois, o mesmo Paul Lazarsfeld, ele descobriu que além de você presenciar o fato, ou pelo primeiro step flow, você ser informado pelos canais de comunicação, pela mídia em si, existia um segundo step flow, two-step flow, que seria por intermédio dos comentários dos grupos sociais que lhe transmitiriam também a mesma notícia. Então, se você não participou do fato, você ouviu no rádio, leu no jornal, ouviu numa televisão, você ainda, em um outro período do dia, se confrontava com pessoas do seu grupo, esportivo, religioso, universitário, onde você atua, enfim, e falavam também, e se formava ali na realidade uma tendência evolutiva de lhe dar subsídios para decidir sobre aquele assunto. Então você ganhava muito mais respaldo daqueles que, por intermédio de conversas de convencimento, você conseguia acabar por formar a sua opinião a respeito daquele assunto. E aí você usava estas técnicas para mobilizar. Se todos falavam a mesma coisa no mesmo momento, a mobilização da opinião pública se dava por estes fatores e outros novos, que depois do advento da internet, podemos também, por intermédio de comentários, compartilhamentos, opiniões e assim sucessivamente, de pessoas que nós nem conhecemos, nem passa pelos nossos grupos e não pertencem aos tradicionais veículos de comunicação, opinar a respeito de tal assunto. Então, a mobilização da opinião pública, ela passa da presença do fato para o anúncio da mídia, para a discussão em grupo e para as opiniões de internet agora, não só de internet, principalmente pelas redes sociais. Então, a mobilização da opinião pública para um trabalho de eleição passa por todos esses 4 subconjuntos para que juntos, trabalhando de forma organizada, consigam momentaneamente mobilizar a opinião pública, tendenciando-a a seguir, a objetivar um determinado assunto e o seu resumo, o seu núcleo, a sua consistência, por intermédio dos atributos que esses grupos vão adicionando enquanto se vai discutindo a respeito. Esta é a forma mais correta de se tratar a mobilização da opinião pública de forma a objetivar realmente alguma coisa muito rápida e que as eleições nos exigem que isso seja feito em 90 dias. Então, quando se atua nesses 4 fronts de forma ordenada e organizada, em 90 dias conseguimos
mobilizar a opinião pública. Por isso que às vezes nós chegamos ao final de uma eleição, nós falamos, poxa, mas o candidato estava em terceiro lugar e ele ganhou a eleição, mas o cara virou da noite para o dia. Olha, aquela candidata, muito pouco ela veio aqui, teve tantos votos dessa forma. Então, a que se dá tudo isso? A mobilização da opinião pública muito bem feita. E o que deve ser feito para iniciar uma campanha do zero? Assim como uma empresa, você deve começar pelo planejamento. Então, hoje, neste momento que estamos agora, é o planejamento, não tem outra forma. E o planejamento, ele se dá por intermédio de uma série de números, de valores, de percepções que nós já temos à nossa disposição no cenário. Então, para se fazer um planejamento, nós montamos, antes de mais nada, uma estratégia. E essa estratégia é baseada na vitória idealizada por nós a partir de agora. Feito esta estratégia, seja ela da forma A, da forma B ou C, quem vai escolher são as pessoas responsáveis pela campanha, fazer a melhor estratégia objetivando a vitória, você inicia o planejamento já por intermédio dos dados que estão aí disponíveis. Por exemplo, o site do TSE. Você tem uma estatística do eleitorado muito precisa. Você tem no site do IBGE, na aba Cidades, você tem condições de verificar densidade populacional, quantidade de pessoas por família dentro de um domicílio, quantidade de domicílio por região da sua cidade, enfim, existem N números que vão nos ajudar a fazer, em primeiro momento, este planejamento sem custo nenhum. Monta-se as primeiras estratégias e podemos então iniciar o briefing da campanha. O briefing da campanha nada mais é do que você ter as pessoas idealizando uma imagem não só sua, como também dos seus adversários. Isso é o mais importante de tudo. Terminado o briefing, com uma série de análises feitas, podemos passar então para as pesquisas. Uma qualitativa, antes de mais nada, para nós identificarmos a imagem do candidato, tá? A imagem dos adversários e, principalmente, como eu sempre digo a respeito de pesquisa, o que você tem condições de entender pelos relatórios da pesquisa que praticamente passaria imperceptível no ambiente sem a pesquisa. Então a pesquisa nos dá realmente tendências, nos coloca de forma muito clara fatos que a gente nem imaginaria e pode ser cruciais nas principais estratégias a serem montadas. As quantitativas, como o próprio nome diz, vai nos quantificar o quanto detemos do ambiente, tá? O quanto já iniciamos no ambiente. Muito bem, com todos esses números, com todas as ideias, vamos organizar todas essas informações por intermédio de uma planilha SWOT. Então a planilha SWOT, a gente consegue organizar tudo isso e entender quais são as verdadeiras forças e fraquezas do candidato e, para o ambiente externo, as oportunidades e as ameaças que o candidato pode sofrer. Então é realmente uma coisa bastante importante você acabar por ter uma planilha SWOT e fazer com que ela seja um dos principais instrumentos do planejamento da sua campanha a partir de agora. Eu tenho inclusive um módulo que está sendo lançado agora, é o módulo de planejamento de campanha. E esse módulo traz de forma muito clara e objetiva esses passos para que você inicie uma campanha do zero. E eu tenho certeza isso será muito importante para todos os candidatos que vão se aventurar num ambiente que muita coisa, como na primeira pergunta feita, será mutável, muita coisa será nova, e eu tenho certeza
que candidatos que estarão entrando na eleição no mesmo batidão de sempre, que estarão entrando na eleição achando que fazendo da forma que sempre fizeram vai dar certo, terão surpresas com toda certeza, porque o próximo ambiente eleitoral promete muito mais técnica, muito mais vivacidade, muito mais conteúdo, muito mais discurso e muito mais transparência. Quem nos sinaliza isso são os eleitores. Cursos, seminários e treinamentos. Mapa do Voto, com Gilberto Musto.